bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Ontem, sexta-feira, 20 de novembro, foi celebrado o Dia da Consciência Negra. A data foi instaurada no Brasil em 1975, em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Ele foi um negro que resistiu na época da escravidão e é um dos símbolos da luta negra no Brasil. Apesar dos muitos anos de sua morte e da data da consciência negra existir no Brasil já há algum tempo, ainda existe um longo caminho a ser percorrido quando falamos em igualdade. Hoje o Ponto de Encontro fala sobre esse tema e para isso nós recebemos no nosso estúdio o Sérgio Max. Ele é coordenador setorial da promoção de igualdade racial da Prefeitura aqui de Campinas. Sérgio, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Para começar o nosso bate-papo, como que a gente pode definir a realidade do negro em Campinas? A gente sabe que existem outras etnias também aqui na nossa cidade, mas o negro é o principal. Como que a gente pode definir a situação dele com relação ao preconceito? Nós tivemos, da marcha, do que marca a marcha do Zumbi, tivemos grande avanço em Campinas, mas temos passos e espaços gigantes ainda para darmos, né? Em Campinas, o movimento ele é bem organizado, nós estamos bem organizados, temos um conselho, o Conselho da Comunidade Negra, que se reúne uma vez por mês para as demandas. Nós temos a coordenadoria, né? Já está aí, são esses dois órgãos há mais de 10 anos. Porém, nós vemos que as questões ainda da discriminação e do preconceito está presente em Campinas, que tem essa marca no seu histórico, né? Se nós pegarmos, né, do dia 13 de maio e o dia 14, o que aconteceu com o dia 14? Isso no Brasil. Então, e aqui em Campinas, pelas fazendas de cafés que nós tínhamos, o que acontece? Para onde foi o meu povo, meus antepassados, meus avós? Né? Para onde foi após a abolição? Então, no dia 14, temos como destino ruas, né? Porque não tinha uma política de trabalho, uma política de moradia, não tinha uma política voltada. Agora nós temos um grupo, uma porcentagem da população, que até então vivia em senzalas, né? Que agora têm o direito de cidadão, mas ainda não são vistos como tratados como cidadãos, né? Então, e Campinas, com terras de barões e tudo, veio carregando essa marca e nesse processo nós vamos ter alguns movimentos importantes. Aí nós vamos ter o primeiro, a Liga Humanitária dos Homens de Cor, que é o primeiro movimento um dos primeiros que vai se preocupar. E agora? Nós temos aí essa comunidade que precisa de moradia, tem a questão do funeral, então eles trabalhavam meio com uma associação, meio com um sindicato, para dar suporte à população negra. Aí nós vamos ter a Banda dos Homens de Cor, nós vamos ter o Clube Machadinho, porque o clube negro não pode frequentar os bailes, não, então tem a vida social, mas não podiam participar da vida social. Nós vamos ter o Teatro Experimental do Negro, a Frente Negra, Campinas vai ter sua participação. Né? O povo negro campineiro, ele tem uma grande participação, impulsionando até chegarmos à questão da marcha. Até chegarmos na questão da marcha do Zumbi dos Palmares, aí com os 300 anos de Zumbi dos Palmares. Aqui em Campinas, nós temos uma representante que vai para Durban, participa lá da terceira conferência, quando o Brasil assina o contrato de eliminar a discriminação racial, os preconceitos aqui, volta, e aí nós temos o início da coordenadoria, que é de assunto, começa como assunto da comunidade negra, e o conselho. Né? Tivemos esses grandes avanços, porém, nós entramos ainda hoje, percorrendo pela sociedade, nós vamos ver que se nós entrarmos na rede bancária, nós não encontramos a presença no mercado de trabalho, né, rede bancária, dos negros. Se nós entrarmos na área hospitais,
nós vamos ver que ainda nós não temos a presença da população negra. Então nós vamos ver que ainda temos, para falar, se estamos falando de 48% da população negra, tem algo ainda aí para avançarmos. E Sérgio, durante o começo da nossa fala, você falou bastante da questão histórica. Inclusive, a nossa repórter Rafaela Ribeiro foi conhecer um pouco mais da história negra aqui em Campinas. Acompanhe só na reportagem. Nós não somos iguais. A minha constituição física é diferente da sua, meu cabelo é duro. Eu aliso o cabelo, meu cabelo fica liso porque eu aliso o cabelo. Se eu não alisar, ele fica crespo, ele fica duro. Ele é diferente do seu, o formato do meu rosto é diferente do seu. Então eu não quero ser igual a você em raça, eu quero ter igualdade de oportunidade e respeito. E é buscando esse reconhecimento e respeito que o projeto Ruas de Histórias Negras foi lançado em Campinas. Uma forma de dar visibilidade à contribuição dos negros para o desenvolvimento da cidade e até mesmo do nosso país. No slogan do Ruas de Histórias Negras diz: nossos passos vêm de muito longe. Então é uma luta que nós temos desde quando chegamos aqui no Brasil, de uma forma completamente equivocada, separado das suas famílias e com muito sofrimento. Então, muito tempo que nós estamos lutando, muito tempo de caminhada, né? No total, 42 placas trazem fotos e informações de locais históricos e de personalidades que dão nome a ruas e praças, como é o caso desta singela rua que leva o nome de Mestre Tito, um curandeiro com grande conhecimento sobre ervas que já tratou muitos barões. Nós queremos a história dos nossos heróis. O projeto nos revela que Francisco Glicério, que nomeia uma das principais avenidas de Campinas, e o grande compositor Carlos Gomes eram afrodescendentes. Se as placas mostram a história negra nas ruas, aqui dentro ela também tem um espaço especial. A Casa de Cultura Fazenda Roseira é um lugar para relembrar os passos e a influência da comunidade negra em Campinas. A Casa de Cultura Fazenda Roseira é um paradigma do século XXI para Campinas, mas para o Brasil de modo geral. Porque é uma casa que tem todas as características da Casa Grande do Senhor e que é gestada, organizada, pensada a partir de um coletivo de comunidade negra, de tradição de matriz africana e um patrimônio cultural brasileiro que é o jongo e que tem em sua maioria mulheres. Então a gente está quebrando várias ações, né? No casarão, muita cor invade cada cômodo. Os objetos e as fotografias aproximam e remetem a população até as tradições afro-brasileiras. A gente tem uma programação anual que é composta por a manutenção, né, as vivências de roda de jongo, capoeira, oficina de costura afro, oficina de teatro, agora com ênfase em teatro do oprimido, e 2 projetos ambientais. Enfim, uma série de atividades no ano que potencializam essa ação da casa, já que a nossa proposta, além da manutenção da nossa tradição jongueira, é compartilhar, trocar, difundir, pesquisar todas as manifestações negras. Então a gente virou hoje como se fosse um polo dessa cultura dentro da nossa região. Apesar de não ser difícil encontrar as marcas deixadas pela comunidade negra em nossa sociedade, para Alessandra é importante conhecer o passado para entender as lutas do presente. A gente tem que lembrar que mês da consciência negra é consciência. Não é só consciência de ter saber, mas de pensar essa ciência negra. Que ciência é essa? Eu acho que é isso que falta. Falta a gente tirar a ciência negra da periferia e colocar ela dentro das epistemes de reflexão da construção da nossa forma de olhar o mundo. Que dificilmente de consciência ou sem ciência a gente vai encontrar um brasileiro que não tem esse elemento negro dentro da sua cultura. Sérgio, a gente viu aí na reportagem a importância de se conhecer a história
para até entender o presente e talvez modificar o presente, que ainda é de muita luta, no caso dos negros aqui na nossa região. Essa iniciativa, por exemplo, de ter uma espécie de museu e também de explicar a história negra em Campinas nas ruas, você acha que melhora a situação do preconceito, da desigualdade aqui na nossa região? Melhora sim. Essa iniciativa que nós temos aí, essa específica que nós estamos vendo, que traz a Edna, a Alessandra na frente dos trabalhos que elas fizeram nas ruas de Campinas, como também nós temos a própria Secretaria de Turismo, também editou agora o roteiro afro de Campinas, né? Porque essas iniciativas vêm contribuir com aquilo que eu estava falando, da Lei 10.639, que é a questão da educação, da informação. Né? Nós passamos na rua, hoje, falar de Carlos Gomes, falar de Francisco Glicério, né? As pessoas têm descendência africana, são descendentes de negros. Né? A população desconhece. Então, ao colocar, sinalizar, nós trazemos essa história e mostramos, dá uma autoestima, valorização. De fato, nós construímos essa história. Se nós não tivermos apontando a participação do negro nessa história, futuramente conseguimos, de uma certa forma, aquilo que foi pensado tempos atrás, que é o embranqueamento da sociedade brasileira. Né? Tá certo. Sérgio, eu agradeço a sua presença hoje aqui no Ponto de Encontro, discutindo esse assunto com a gente. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, continuamos falando sobre consciência negra. Fique por aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Ponto de Encontro, hoje falando sobre consciência negra. E agora, nesse segundo bloco, nós recebemos aqui no estúdio o professor Lindené Pareto. Ele é professor de História Contemporânea da Faculdade de História aqui da PUC. Professor, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. No primeiro bloco já debatemos um pouco a questão da história negra em Campinas e da importância das pessoas saberem dessa história para adotarem uma postura melhor no dia a dia, de mais igualdade. Mas eu queria conversar com você, que é professor de História, a respeito da construção do preconceito. Por que no Brasil, apesar das várias etnias que a gente tem aqui, o preconceito contra o negro ainda é o mais notado? Olá, obrigado pela oportunidade. Acho que é fundamental a gente pensar em uma historicidade do preconceito, não só com o negro, né, mas outros tantos preconceitos. Então, acho que eu começaria a responder a sua questão com uma anedota que a gente ouvia muito na graduação, no curso de História da USP, nos idos de 2002, de um professor muito saudoso, que já está falecido, o professor Istvan Yankso, e que contava uma história para a gente entender o que era ser negro no Brasil, ou tentar perceber ou se colocar no lugar do negro no Brasil. E a história é mais ou menos assim: o Istvan foi convidado a se retirar do país por conta da ditadura. Ele morava em Salvador da Bahia, tinha uma filha pequena chamada Maria Virgínia, e aí eles foram para a França, foi para o exílio, e ele matriculou a Maria Virgínia, que antes estudava em Salvador da Bahia, matriculou ela numa escola francesa. E ficou todo preocupado, né, absolutamente preocupado. Primeiro dia da menina na escola, ela não falava tão fluentemente assim o francês e tal. E todo preocupado foi buscá-la depois e começou a perguntar, né? Aqueles pais corujas: e aí, filhinha, tudo bem? O que está acontecendo? Como foi e tal? Não tem nenhum problema? Não, papai, nenhum problema. E aí ele ficou chafurdando ali até ela falar assim: não, papai, tem sim um problema. Ah, qual é? Aí ele pensou: Maria Virgínia apanhou, ficou desesperado. Qual é o problema? É o Bruno. O Bruno? O que tem o Bruno? Ele é negro. Aí o Istvan fala para nós, né, para os alunos dele de História do Brasil colonial: a minha filha Maria Virgínia teve que sair de Salvador da Bahia, onde a população era majoritariamente negra, para descobrir que o negro poderia ir para a escola. Quer dizer, ela só descobriu isso indo para a França. Então, isso dá uma dimensão, um regime de historicidade, de temporalidade de preconceito implacável na história do Brasil. Então, a construção do preconceito com o negro no Brasil não é restrito ao Brasil. É um preconceito que vem, na verdade, de toda a montagem do sistema colonial
que a gente chama aí de período de Idade Moderna na história, né, a história moderna, e que tem a ver com a formação do mercantilismo, com a expansão ultramarina portuguesa, né, as grandes navegações, e com o início do tráfico de pessoas da costa da África para a América, porque o lucro era absurdo, eram lucros incomensuráveis. E aí, a partir do momento que começa a se traficar vidas africanas, ou se escravizar africanos para trazer para a América, ao longo da modernidade, né, dessa história moderna, né, dos séculos XV e XVI em diante, até o século XIX, que é o século da abolição em geral, nos principais lugares que tinha escravidão, aos poucos isso foi de fato sendo legitimado. Então, se ao mesmo tempo dava dinheiro, era preciso criar justificativas ideológicas de legitimação do tráfico de escravos. Então, ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e principalmente no século XIX, se justifica de várias maneiras a necessidade de se escravizar uma etnia específica, um grupo específico ou um povo inteiro da África subsaariana. Principalmente no século XIX, uma série de teorias que a gente chama de cientificistas e que justificam esse racismo, sabe, desqualificando mesmo o negro como alguém próximo à natureza de um macaco, o que é típico ainda até hoje no preconceito. A gente viu isso no futebol recentemente com o Neymar ou com o próprio Daniel Alves, né? Então, o século XIX é rico em criações ideológicas que desqualificam e desumanizam o africano. E, portanto, se você desumaniza, você pode escravizar. A mesma coisa aconteceu com o indígena no começo, e aí houve toda uma discussão entre os teóricos europeus, inclusive ligados à Igreja Católica, para decidir ou para definir se o índio tinha alma ou não. E aí os jesuítas defendiam os indígenas e tal, mas esse debate não foi estendido para os africanos. Então é mais ou menos por aí. Pensar que durante mais de 400 anos houve uma legitimação de desumanização desse grupo. E quando vem o fim da escravidão, isso não significa que 100 e poucos anos vão conseguir resolver um preconceito de séculos. É mais ou menos por aí. E é justamente por isso, professor, que a dificuldade é tão grande que mesmo, exatamente o que você falou agora, mesmo depois de mais de 100 anos da abolição, ainda existe essa herança tão forte na nossa sociedade? Existe, e ela, desde o século XIX, sempre existiu. E a dificuldade de se detectar isso é muito grande, porque existem acomodações sociais, existe uma série de práticas discursivas e tal, e evidentemente sociais, que acabam escamoteando esses problemas. Então, por exemplo, um dos exemplos clássicos para a gente entender na historiografia brasileira, no pensamento brasileiro, o preconceito, passa pelo Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, que é genial, que é uma obra essencial, precisa ser lida, é um intérprete do Brasil, mas que também ajudou a forjar, de alguma forma, o imaginário de que o negro e o branco conviviam bem desde o Brasil colonial, lá na Casa Grande, na Senzala. Ou seja, houve uma criação de uma certa harmonia racial, étnica, digamos assim, que permitia ao branco tratar bem o negro, aquela coisa da ama de leite, amamentando o menino branco, do senhor de engenho e tal. O que é absolutamente uma falácia, porque a marca registrada da sociedade colonial, e a história do Istvan, que eu contei no começo, comprova isso, é a violência contra o escravo. E não só no Brasil, a mesma coisa aconteceu no sul dos Estados Unidos. Uma violência extremada com o escravo. E evidentemente, esse escravo africano, né? Esse negro africano escravizado. Então, houve a construção de um imaginário de que isso é balela, de que não existe preconceito, de que, como dizem as redes sociais, é mimimi do movimento negro afirmar que eles, de fato, são vítimas dessa história de exclusão. Mas não é mimimi, é história. São séculos de práticas que desqualificam um humano, tornando ele um não humano e, portanto, escravizável, né? Professora, a gente falou um pouquinho antes sobre preconceito. Agora a gente vai exibir uma reportagem do Vinícius Purgato falando a respeito de casos de racismo registrados aqui em Campinas. Veja só. Quem vê Cíntia assim, ocupada com as oficinas de turbante e cercada de pessoas especiais, nem imagina que por dentro ela batalha contra a depressão. A agente de organização escolar é mais uma vítima de preconceito por causa da cor da pele. Há um ano, ela foi ofendida por um colega de trabalho. Quando eu estou entrando, estou no corredor, eu entro para a minha sala, mas aí eu volto. Quando eu volto, ela fala assim, ai, não aguento mais essa negra maldita. Eu parei, tipo assim, eu acho que eu não ouvi isso. Sabe quando você, de repente, fala, não, você não ouviu isso? Eu tentei acreditar que aquilo não estava acontecendo. A história de racismo se repete na versão de Fátima, dona de um salão de beleza em Campinas.
Há poucos meses, ela sofreu injúria racial no trânsito da cidade. Eu falei assim, tudo bem com vocês? Aí ele falou para carona, para a namorada dele, assim, dá uma olhada nesse carro, chama a polícia para ver se as documentações estão em ordem e se realmente esse carro pode ficar na rua. Eu olhei para ele e falei, fica à vontade, pode marcar a placa. Aí ele falou assim, só podia ser preto mesmo. Eu falei assim, olha, até agora eu fui educada com você. Não tinha necessidade de você chegar nesse nível. Então agora eu vou marcar a placa do seu carro, da sua moto, e vou entrar, realmente eu vou denunciar você. Porque isso não precisava. Você não precisava fazer isso comigo. Eu estou sendo educada com você. Aí ele mandou um beijo para mim assim e falou assim, não vai dar nada mesmo. Os relatos em si não são novidade diante dos casos recorrentes de racismo no Brasil. A diferença é que Cíntia e Fátima resolveram acionar o Ministério Público Estadual para responsabilizar os agressores. A iniciativa de procurar a justiça se deu após vivenciarem discriminação ao longo da vida. Desta vez, a dor não permitiu que ficassem de braços cruzados. É uma dor tão forte, corrói a gente de tal maneira, porque atinge, assim, é o íntimo, porque você começa a avaliar tudo que você passou na sua vida. Corrói e dói de uma tal maneira que é impossível não sentir. A expectativa é que, a partir de decisões que punam atos racistas, os negros possam, enfim, ter a esperança de viver um país de igualdade. Então eu quero que todos os negros pensem assim, que não é por causa da cor da pele, ou o cabelo, ou a raça, né? Ou o status que vai mudar isso, né? Somos todos, nós temos que nos unir cada vez mais para que acabe esse tabu, né? O que eu espero e assim que diminua muito os casos e os casos que aconteçam sejam realmente resolvidos, porque não adianta ter a legislação e a gente não poder contar com ela. Professora, a gente viu aí na reportagem o caso dessas duas mulheres negras. Elas afirmam durante a entrevista que sabem que existe um aparato legal, um aparato judicial que protege de alguma forma contra esses casos de racismo e injúria racial, mas mesmo assim, tanto o agressor quanto elas acabam não confiando tanto nesse sistema, porque muitas vezes, infelizmente, ele ainda é falho, principalmente aqui no Brasil. Diante de um cenário que, infelizmente, é pessimista como esse, existe um caminho que a gente possa adotar para tentar mudar um pouco essa postura preconceituosa que ainda existe na nossa sociedade? Olha, o caminho é efetivamente debater, colocar na berlinda em evidência, chamar os grupos todos envolvidos e, evidentemente, os protagonistas desse movimento precisam ser os negros. Não dá para eu me afirmar como protagonista do movimento, uma vez que eu não apareço e não sofro os preconceitos do negro no Brasil, ou nos Estados Unidos também, porque não é muito diferente nesse sentido. Mas o caminho é debater, o caminho é pressionar, o caminho é fazer com que essas instituições, que historicamente estão ligadas à escravidão, porque estão, né? A gente pode pensar numa história do Estado brasileiro desde a independência como uma história de um Estado que manteve a escravidão, e manteve até o final do século XIX, né? Então, Dom Pedro I proclama a independência em 1822, o Império Monárquico Constitucional do Brasil passa a existir, mas a escravidão ainda é sua marca maior, é a linha mestra, é a espinha dorsal de um regime que mantém a violência da escravidão. E que aí só vai acabar no final do século XIX, 1888, mas que não será desentranhado das amarras ou desses dispositivos de poderes desse Estado. E que ao longo do século XX acabou de várias maneiras reificando isso, ou incorporando pressões populares para acabar com isso, mas que efetivamente até hoje ainda não conseguiu dar conta do problema. Por isso que não pode ser só uma demanda estatal do Estado, tem que ser uma demanda da população. Né? É como se a gente estivesse dizendo aqui o seguinte, precisamos radicalizar o processo democrático para que a gente não permita que esse tipo de coisa aconteça, sabe? As pessoas efetivamente entram em depressão.
né? Não só por isso, por N motivos nesse mundo, né, alucinante, essa modernidade impressionante, mas especificamente no caso da moça ali é inacreditável. Eu já ouvi depoimentos de militantes do movimento negro que evidentemente ficam em depressão, que combatem, que discutem, que vão à luta, que vão às ruas, vão para as redes sociais, né, ao mesmo tempo também. E que mesmo assim são achincalhados de diversas formas. Professor, no caso dessa reportagem que a gente viu, o preconceito ele já não era tão velado, foi uma coisa um pouco mais descarada, os casos que elas relataram para a gente, as duas mulheres ouvidas pela nossa reportagem. Mas em algumas outras situações que a gente vive no dia a dia, o que a gente percebe é que existe sim um preconceito velado muito forte e talvez até um pouco mais agressivo do que, logicamente, a dor de uma pessoa de ouvir comentários como esse também é muito grande, mas às vezes o preconceito velado ele é mais agressivo para a população negra, como por exemplo a falta de oportunidades, a falta de acesso à educação, cultura, trabalho. Essa realidade também existe, a gente também pode afirmar que isso é um fato na nossa sociedade. Sem dúvida, acho que essas coisas se encontram, né? Ao mesmo tempo que sempre houve um racismo deflagrado, aberto, como nesse caso, né? Só podia ser, né, mesmo e tal, ele sempre conviveu com o velado. Como a gente viveu um século XX de afirmações de liberdade impressionantes, de alguma forma houve um certo recuo de uma atitude mais pública de racismo, né? Isso em diversos níveis, não só para a questão do movimento negro, ou para a questão do negro no Brasil, mas durante um certo momento na história do século XX, principalmente dos anos 60 para frente, um certo refluxo de um preconceito mais público. Isso chega até os dias de hoje assim. E hoje está explodindo, não tenhamos dúvida disso, não porque o racismo necessariamente aumentou, é que ele está de fato aparecendo no debate. Sim. E aí as violências se acirram também. Antes elas estavam veladas. E aí quando os estudantes vão às ruas pelo passe livre, quando as mulheres vão às ruas a favor de poderem controlar o seu próprio corpo, quando os negros vão às ruas dizendo que historicamente eles são excluídos e ainda estão de várias maneiras. Isso aparece, o debate vem, e aí as pessoas ficam de várias maneiras, né, tocadas por esse debate, independente da opinião. E claro que, evidentemente, há um catalisador impressionante, que são essas redes sociais todas. Sim, a internet tem um papel fundamental aí, infelizmente, pro mal, mas também pro bem nesse cenário. Sem dúvida. Tá certo. Professor, infelizmente a gente já chegou ao final do nosso programa. Eu agradeço a sua participação hoje falando sobre um tema tão importante. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!